Olá, você amigo e amiga, bem-vindos a mais uma edição do programa Nada Mais Belo pela TV Cultura de Paracatu e por todas as redes sociais de nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui em Unai. Nada Mais Belo é um programa de reflexão sobre a fé, os desfechos, as dimensões da fé, e queremos hoje falar um pouquinho mais sobre essa maravilha que é a fé em Jesus. Mas quero falar a vocês hoje um pouquinho sobre o que significa dizer assim, olha, eu creio em Deus. Quais as dimensões, quais as consequências? Eu creio em Deus, que criou o céu e a terra. Primeiramente, devo dizer que criar é uma dimensão própria para Deus. Ninguém cria. Deus é o único que pode criar do nada, né? Nada existia antes. E então ele, sem nenhuma obrigação de criar, cria tudo que existe. Mas aí então assim, não só o universo que nós conhecemos como a ciência nos explica, mas também toda a dimensão que não é propriamente física, porque todo aquele que é criado não é perfeito, é ou não é? Aquele que criou é perfeito, o começo, a origem. Sempre que eu digo assim, olha, eu creio em Deus, eu estou dizendo em outras palavras o seguinte, que eu creio em alguém que se revelou. Lembra da revelação? Nós falamos nos programas anteriores. Eu creio em alguém que se revelou, não preciso de provas físicas, científicas, eu creio naquilo que ele revela. Deus cria o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, não porque ele tinha o dever, sabe, a obrigação de criar, sabe como é que é? Não, ele nunca teve isso. Ele criou porque ele quis criar. Ele não tem que dar explicação a ninguém, daquilo que ele faz, né? E como ele é eterno, isso é, ninguém criou Deus. Eu até me recordo um dia em que, na catequese, uma criança falou assim, se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Pois é, aí Deus, ninguém criou, ele é eterno. Todas as outras coisas vêm depois de Deus. Tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos, ou mesmo que não conhecemos, são criaturas. Isso inclui o mundo físico e também o mundo que não é físico, mas que é criatura. Agora sim, nós sabemos que das coisas criadas, nenhuma delas, nenhuma mesmo, teve a causa nela mesma. Isso, ela não se criou, ela não se inventou. A própria ciência na física, por exemplo, ela explica que os corpos materiais, eles não podem aniquilar-se de maneira que desaparecem assim como um passe de mágica. Aliás, o passe de mágica só é possível mesmo nas histórias de quadrinho, porque o que é matéria não vai desaparecer. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Deus, ao criar-nos, Ele cria do nada, aí nós existimos. Nós não temos a causa de nossa existência em nós mesmos. Deus sim, porque Deus é a perfeição absoluta e tudo aquilo que nós podemos conhecer foi um ato de Deus. Quer dizer, um ato de que Deus permite a gente conhecer. Agora sim, o que quer dizer assim, eu creio? Quer dizer assim, olha, tudo aquilo que eu não entendi e não entendo, muito além das montanhas, muito além do que eu posso conhecer, existiu e existe alguém capaz de criar as coisas. E um ato de fé, dizer assim, eu creio em Deus, é muito mais do que um ato de fé, no sentido de que eu creio, quer dizer, eu creio em todas as coisas que o Senhor me revelou, em todas as coisas que Ele quis revelar para mim, e em todas as coisas que Jesus também revelou. Assim, sabe, você só você olhar assim no seu dia a dia, aquela plantinha que você plantou ali, sabe, aquela alface, aquela cenoura, aquelas coisas que você plantou, elas foram uma semente antes, que por sua vez já vinham de outras sementes, e a semente principal, quem criou foi Deus.
Por isso que crer em Deus quer dizer realmente não é um ato de ciência, porque ato de ciência é um ato meramente humano, é ou não é? Você crê, se você acredita que a capital de tal país, mesmo se você não viu tal país, mas poderia ir lá e ver, né? No caso de Deus, nós cremos em Deus, significa assim, olha, eu sou capaz de conhecer, eu sou capaz de fazer um ato de razão que vai me aproximar de Deus. Então isso é um ato de crer. E toda vez que eu creio em Deus, eu creio também naquelas coisas que Ele revelou. Você se recorda do nosso programa passado, quando eu dizia sobre as verdades de fé que nós não conheceríamos se Deus não nos revelasse? Como, por exemplo, a Trindade, né? A Trindade ou a Eucaristia e outras verdades. Então, toda vez que a gente fala assim, eu creio em Deus, significa assim, olha, eu não compreendo completamente, mas eu faço um ato de fé, um ato de alegria, de poder crer. Assim, todas as vezes que eu, né, o padre e todos os nossos amigos, incluindo os que estão aqui agora para poder gravar esse programa, tudo aquilo que ele diz, que nós dizemos, nós sabemos que nós fazemos isso porque Deus criou a pessoa não para o ódio, mas para o amor, para poder fazer entender através da linguagem do amor. Então, nada mais belo do que você compreender um pouco, não tudo, né, porque a razão ela é importante também, né? A fé e a razão são duas coisas muito importantes. Mas você ir além do ato de razão, né, de dizer, eu creio em Deus. E assim, existe um grande santo, Santo Tomás de Aquino, que dizia o seguinte, né, ele tinha assim talvez uma das mentes mais férteis do mundo cristão, Tomás de Aquino, que a hora que ele mais era feliz, a hora que ele mais assim se encontrava, não era tanto na hora que ele estava pensando naquelas coisas difíceis que ele falava sobre, várias coisas de fé, mas era a hora em que ele, diante do Senhor, o adorava. Nesta hora, ele se achava, ele se encontrava, ele falava, sabe? E ali que ele preenchia todo o espaço vazio do coração. Porque Deus não somente criou-nos, mas quer que cada pessoa receba o fruto desta adesão de fé, crendo no Senhor. Nada mais belo a gente, mais esse programa aqui. Nos próximos programas nós vamos falar um pouquinho mais sobre os desdobramentos, né, da nossa fé, um pouco dos sacramentos e um pouco também da alegria de poder dizer que nós cremos em Deus. Tchau, até mais.